Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonacinho, canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje vou falar para vocês aí quais são os fatores metalúrgicos que influenciam no surgimento de trincas aí no seu metal de solda. Lembrando que esse daqui é mais um vídeo da série de metalurgia da soldagem. Se você não quer perder os episódios aí, se inscreve no canal, né, já ativa o sininho e deixa um like também para fortalecer a gente, beleza? Então, para você que chegou agora aí, tem a playlist aí do lado que tem todos os vídeos da série. Só dá uma olhadinha aí na playlist Metalurgia da Soldagem no canal que você encontra todos os vídeos que eu postei até agora e que eu irei postar adiante. Beleza? Então, demonstrando aqui o surgimento de uma trinca, né, no metal de solda, no cordão. Então, foi realizada essa solda aqui, surgiu uma trinca. E aqui nesse vídeo, irei falar a respeito dos fatores metalúrgicos principais que influenciam para o surgimento dessa situação aqui, beleza? Vamos começar então primeiro falando sobre os tipos de trinca? Ok, vamos lá. Nós temos a trinca intergranular, que ela ocorre na parte, no contorno de grão aí do metal de solda, né, quando você vê na metalografia. E nós temos a trinca intergranular, que ela ocorre no interior do contorno de grão. Então, aqui é a parte externa do contorno de grão, né, e a trinca intergranular, ela se propaga, né, a parte externa do contorno de grão. E a intragranular, aqui é no interior do contorno de grão. Beleza? Entendido isso? Vamos lá. Para falar os fatores metalúrgicos que afetam aí no surgimento de trincas. Primeiro, é o range de temperatura que o seu metal de solda é resfriado. Se ele é resfriado muito rápido, ele vai ter uma característica. Se ele é resfriado devagar, ele vai ter outra característica, né? E aqui a gente quer emendar também nesse fator metalúrgico, né, mais uma variável, que é o efeito do enxofre e do fósforo. Dois elementos aí que estão contidos aí no seu metal de solda, geralmente, dependendo do processo, que influenciam diretamente em conjunto com o range de temperatura, né, que é a velocidade, o gradiente. O gradiente não, o gradiente é outra coisa. É a velocidade que você resfria aí a sua pós-difusão, de uma temperatura para outra. Então, vamos começar aqui falar a respeito do fósforo e do enxofre. Eles exercem uma influência significativa aí no range de temperatura. Por quê? Porque se eu tenho um resfriamento muito rápido, né, um range muito alto, eu tenho aí uma suscetibilidade maior no surgimento de trincas, dependendo de qual for esse range. Se ele for muito alto, a facilidade do surgimento de trinca é alta, né? Isso também, além daqui da parte da soldagem, você pode ver quando se diz respeito a tratamento térmico, né? Às vezes, dependendo da liga do aço que você vai temperar, se você fizer um resfriamento extremamente rápido, você tem uma alta probabilidade de trincar aí né, seu aço durante o seu resfriamento, né, no seu range. Então, qual a influência desses dois elementos aqui, né, do enxofre e do fósforo? Primeiro, a gente vamos analisar aqui o fósforo, né? O fósforo, quando você aumenta a sua quantidade, ele aumenta o range de temperatura, né? Ou seja, ele resfria mais rápido na região ali, especialmente do contorno de grão, né? Para você que não sabe, tem um vídeo que fala bem especificamente disso, que é o vídeo do super resfriamento constitucional. Vou deixar aqui na descrição, mas eu quero dar só uma retomada aqui só para você não precisar ver o vídeo inteiro lá é bem interessante que você veja depois ele. Não, é assim, quando o metal ele vai se solidificando, o metal de solda, o que acontece? Vai tendo uma rejeição aí do soluto, né, por parte da fase sólida do material. Então eu vou solidificando o meu material, ele vai rejeitando o soluto para a interface líquida e sólida, né? Essa região dessa interface líquida e sólida, você contém a fase líquida e contém a fase sólida. Eu só estou retomando aqui o conceito que eu já falei, mas só para vocês relembrarem. Então, com esse acúmulo de solutos, né, seja enxofre, seja fósforo, seja carbono, seja o que for, você tem um resfriamento mais rápido naquela região. A temperatura de fusão nessa interface líquido-sólido, ela reduz. Isso faz com que você tenha um resfriamento muito mais rápido naquela região.
E naquela região ela é suscetível ao surgimento de trincas. E por que que aqui, né, você tem essas influências? Cada soluto, que pode ser aqui, né, o enxofre, pode ser o carbono, o silício e o fósforo, eles influenciam nesse range que vai surgir. Se eu tenho um alto teor de fósforo, eu aumento esse range. Aumentando esse range, a taxa de resfriamento é muito mais rápida. Se eu tenho aqui, no caso, o enxofre, que é o sulfuro, o S aqui para você que não sabe, você tem o crescimento desse range, mas ele em baixas quantidades. Você pode ver que aqui, se a gente for pegar o ângulo de inclinação dele, em relação ao seu peso, ele cresce um ângulo muito maior do que o enxofre, do que o fósforo, desculpa. O enxofre ele tem um ângulo alto aqui, se a gente for seguir a reta, e o fósforo, no caso aqui, ele também tem esse outro fator aqui, esse é um ângulo um pouquinho menos inclinado, que altera um pouco menos em relação ao enxofre o range de resfriamento. Então, esse range de resfriamento, quando é muito alto, propicia o surgimento de trinca. Então, quando você tem altos teores de enxofre e alto teor de fósforo, você tem aí uma maior facilidade de surgimento de trincas, ok? Por outro lado, quando você tem uma quantidade razoável de enxofre na sua solda, você tem uma profundidade boa, porque o enxofre ele influencia diretamente em qual será aí a profundidade da solda. Também eu tenho um vídeo aí na série que fala de forma mais detalhada, com imagens possível. Eu só estou retomando o conceito para não ficar para trás, beleza? Então, quanto mais a quantidade de enxofre tiver, quanto mais a quantidade de fósforo tiver, maior será o range de temperatura em relação à quantidade de carbono e silício. Então aqui a gente consegue entender um pouquinho, por exemplo, só para fazer uma comparação. Se eu tenho um alto teor de carbono, a taxa de resfriamento ela aumenta. E quando eu tenho um resfriamento rápido, lembra da curva TTT? O vídeo anterior, se eu não me engano, que fala da transformação da austenita para ferrita, fala muito bem dessa curva. Quando eu tenho um resfriamento rápido, eu tenho aí a probabilidade do surgimento de austenita retida ou de martensita. Essas duas fases, em especial a martensita, ela podemos dizer assim, bem tensa. Ela tem uma alta resistência mecânica, mas no entanto tem baixa ductilidade e tenacidade. A fase de martensita, tetragonal compacta. Existem outros tipos de martensita também, aqui é só a martensita de uma forma geral, ok? É isso que você precisa entender. Quando eu tenho muito enxofre e fósforo, vai ter aí um maior range de temperatura e o resfriamento será mais rápido, ok? Então aqui a gente tem uma comparação mais ou menos do tipo de cordão, que é interessante a gente analisar. Então aqui nós temos essa figurinha aqui que apresenta a quantidade de impurezas no seu metal de solda. Então nós temos aqui na figura A, que ela apresenta os efeitos da impuridade das impurezas no contorno de grão do metal de solda, próximo à pós-difusão. Então a gente vê aqui a letra B. Quando você tem um puro ferro, a quantidade aqui no contorno do líquido, que é a parte aqui quando você vai tendo a solidificação da poça nessas regiões aqui, você vai tendo, por você ser só puro ferro, você não tem aí a quantidade de soluto. Aqui está supondo nessa imagem que está toda protegida aí o seu metal de solda. Então quando você tem puro ferro, você não tem acúmulo de impureza e o range de temperatura, em relação à sua pós-difusão ali, a taxa de resfriamento, não vai influenciar muito se você esfriar rápido ou devagar. Não vai ter aquele acúmulo de soluto que altera, causando aquele super resfriamento localizado. Agora, se eu adiciono aí um pouquinho de silício no meu metal de solda, podemos dizer assim, o range de temperatura lá anterior, ele já aumenta um pouquinho. Então a quantidade
por exemplo, de um ácido carbono de surgimento, um ácido carbono aí um pouquinho, vamos supor que seja de alta liga, por exemplo, eu já tenho uma facilidade maior do surgimento da martensita. No caso aqui, focando aqui para nosso vídeo, você já tem um aumento no range de temperatura devido ao acúmulo de soluto. O acúmulo de soluto geralmente ele vai acontecendo aqui nessa interface aqui, ó, que é a interface líquido e sólido. Aqui está líquido, aqui está solidificado. Então nessa interface você tem a interface, a fase líquida com a fase sólida, que é uma mistura dos dois, e ali você tem um acúmulo de soluto, e com esse acúmulo de soluto você, como eu disse anteriormente, você resfria muito mais rápido essa pós-difusão naquele local. Então quando eu já aumento, coloco aí, adiciono o enxofre em alta quantidade, esse acúmulo de soluto aqui, ó, vai sendo muito maior no contorno de grão, no contorno aqui de grão da solda do líquido. Então nessa região aqui, ó, no nível macro, a gente olhando, eu vou tendo o acúmulo já de soluto nessas regiões. E tendo acúmulo de soluto nessas regiões, você aumenta aí o range de temperatura durante o resfriamento. Então facilita aí o surgimento de trincas devido a esse rápido resfriamento. Bom, temos aqui também uma representação aí mais ou menos do tamanho da trinca que pode surgir, Então aqui a gente tem uma comparação do comprimento máximo da trinca, dado em milímetros, em função da temperatura de solidificação, do range. Então quanto maior aquele range, quanto for mais rápido e maior for aquela mudança brusca, maior será o comprimento da trinca. Isso é notável. Bom, segundo fator metalúrgico que influencia aí no surgimento de trinca durante a solidificação é a quantidade e a distribuição do soluto durante a solidificação. Vou pegar aqui como exemplo ligas de alumínio. Funciona da seguinte forma. Aqui representa o comportamento da susceptibilidade ao surgimento de trinca em função da sua composição de soluto, que seriam os elementos de liga. Então o que a gente pode ver? Quando eu tenho uma quantidade próxima de zero aí seria o alumínio quase puro, nessa comparação aqui de soluto, eu tenho uma quantidade quase zero de probabilidade de surgimento de trinca durante a solidificação. Por quê? Lembra lá do superresfriamento constitucional. Quando você vai tendo aí o resfriamento, vai tendo a rejeição, e foi aquilo que eu já disse anteriormente aqui. Você vai tendo um acúmulo de soluto e ele promove um superresfriamento localizado. Então, o que acontece? Quando você aumenta aqui o teor de soluto, uma determinada proporção, aqui, ó, isso varia aí de acordo com o soluto que é utilizado, aqui por exemplo é o cobre, aqui é o silício, aqui é o magnésio, você tem um tipo de curva. Esse tipo de curva aqui, ele ilustra aí a composição que facilita com que você tenha um maior surgimento de trinca. E por que nessas quantidades intermediárias facilita o surgimento de trinca? Porque é o seguinte, devido ao acúmulo de soluto na interface líquido-sólido, o que acontece? Você tem ali o surgimento, quando você olha aí se você pegar um diagrama aqui, no caso, alumínio, silício, alumínio, cobre, alumínio, magnésio, e por aí vai, quando você tem uma quantidade X, assim, eu não sei exatamente, que eu não lembro de cabeça esses diagramas, mas você tem o ponto eutético. O ponto eutético ele transforma a fase líquida para duas sólidas. Isso já foi dito anteriormente aqui. E quando você tem essa quantidade aqui, você facilita que ocorra, embora na composição total não caracterize, no caso, quando você traça a curva, não podemos dizer assim, quando você traça a reta, você não entra na composição eutética, devido a essa condição do superresfriamento constitucional, você tem um acúmulo de soluto, e com esse acúmulo de soluto você acaba tendo essas diferenças de composição
ao longo do material dissoluto, e essas diferenças, quando você tem um acúmulo dissoluto numa região, você entra no ponto eutético do alumínio, né? E com essa, podemos dizer assim, entrada no ponto eutético, eu falo entrada no sentido de você, né, bater a composição que é necessária para que você tenha a solidificação eutética, né? Isto é, a solidificação de uma fase líquida para duas sólidas. Você forma justamente essas fases sólidas. E essas fases sólidas, você tem uma fina camada de soluto, geralmente nos contornos de grão, que são as regiões aí mais instáveis, podemos dizer assim, né? E com o acúmulo desse soluto em baixa quantidade nessas regiões, especial no ponto eutético, você tem aí uma facilidade maior da propagação de trinca, né? E você tendo aí a propagação de trinca, você tem aquela característica que a gente citou anteriormente, né? A trinca intergranular. Então essas regiões aqui ela tem uma alta quantidade de soluto, né? Formando aí o ponto eutético, e você tendo o ponto eutético, você tem aí uma facilidade muito maior do surgimento de trincas. Vamos explicar um pouquinho mais para frente aqui para ficar um pouco mais fácil de distinguir isso. Então aqui a gente tem uma imagem de uma liga de cobre com 0,1, uma liga de alumínio com 0,1% de cobre, 4% de cobre aqui nessa figura e 8,4% de cobre. Na mesma ampliação microscópica, o que acontece? Aqui, né, por você praticamente não ter cobre, esses pontinhos pretos aqui, você não altera muito podemos dizer assim, o resfriamento localmente. Então você tem um baixo, continua aí no seu próximo ponto de fusão, e você não tem uma alta taxa de resfriamento. E você tem aí a dissolução completa, devido à baixa quantidade de soluto no seu metal de solda. Já aqui ocorre aquela condição, né, o ponto eutético, uma fase ali que se transforma em duas sólidas. E você tem aqui que forma uma fina camada nos contornos de grão, né, de soluto, e isso facilita aí o surgimento da trinca intergranular. Agora, quando você aumenta muito essa quantidade, você já tem podemos dizer assim, você passa aquele ponto eutético, né? E você passando o ponto eutético, você daí já tem a precipitação do material. Tendo a precipitação do material, facilita aí no caso a difusão melhor aqui entre eles, você formar uma ligação química um pouco mais grosseira, podemos dizer assim, né? E você não tem aí o surgimento de trinca. Então é por isso que ocorre esses gráficozinhos aqui, né? Tentei dar uma explicada aqui para vocês. Então, aqui para ficar melhor ainda, para ficar mais claro ainda. Então, quando você tem o metal puro, o grão, né, não tem aqui muita diferença nos contornos de grão. Quando você tem algum soluto, você já tem aí uma maior susceptibilidade ao surgimento de trincas, né? Aqui seria o ponto 2, o ponto 3. Você tem soluto, mas menos susceptibilidade a trincas, né, nas regiões aqui, entre as células, né, intergranulares, né, e no contorno de grão. Então varia de acordo com a quantidade de soluto. Então aqui, se a gente tem muito soluto, que seria mais essa condição aqui, você tem menos susceptibilidade à trinca devido a você ter passado aí ao ponto eutético, que é um local ali que facilita o surgimento de trinca. Okay? É um pouco extenso, bastante técnico o negócio. Se você ficar com dúvida, deixa nos comentários aí que eu dou uma ajuda para você aí, beleza? Vamos seguir. Fase de solidificação primária. Então, outro fator que influencia, qual é o tipo de fase que vai solidificar primeiro. A gente já falou isso, tem um vídeo anterior aí que a gente falou dos ácidos inoxidáveis austeníticos. Então é eles mesmos que eu irei falar aqui. Então o que acontece? De acordo com a quantidade de cromo e da quantidade de níquel, influencia diretamente qual será a fase primária. Se eu tenho aí um alto teor de cromo e um baixo teor de níquel, quando eu comparar um com o outro, eu vou ter uma maior facilidade de ter o surgimento da ferrita primária. Quando eu tenho
um alto teor de níquel e baixo teor de cromo, né? Isso aqui a gente já passou também, como você calcula, aqui no caso é o cromo equivalente e o níquel equivalente. Né? Dá uma olhada aí nos vídeos, que eu vou deixar na descrição aqui também para você ver um pouco melhor. Né? Por ser uma série, a gente não pode ficar voltando toda hora no conceito, senão, né, para quem está acompanhando direto, que tem bastante gente acompanhando, atrapalha o progresso, podemos dizer assim. Né? Então, quando eu tenho a solidificação da fase primária aqui no ácido inoxidável austenítico, como a austenita primária, eu tenho uma maior facilidade no surgimento de trinca, né, em função quando você tem aí a quantidade de enxofre mais a quantidade de fósforo. Então, quando eu aumento a quantidade desses teores, eu facilito aí o surgimento de trinca. Então, o que dá para comparar aqui? Para ficar claro. Quando eu tenho uma solidificação de ferrita primária, é mais difícil de eu ter o surgimento de trinca no meu ácido inoxidável austenítico. Quando eu tenho a austenita primária, eu já tenho uma facilidade maior de surgimento de trinca, né? O cachorro resolveu latir aqui, mas vamos lá. Então, por que acontece isso? Funciona da seguinte forma: o enxofre e o fósforo, eles são mais absorvidos, aqui ele tem uma maior solubilidade na fase austenita, né? Então, quando a gente compara aqui a solubilidade do enxofre na ferrita e na austenita, a gente pode ver que é muito maior na ferrita.